Essa narração de Lucas, ele coloca com uma simplicidade, de um jeito tão fácil da gente perceber, como é que é uma pessoa que tem uma fé humilde e o quanto essa fé ela é certeira, quanto essa fé ela é destemida. Como é que esse homem trabalhou? Aliás, o Evangelho cita 3 vezes os centuriões, né? Que são 3 vezes, eles deixam para nós uma imagem de homens de muita fé. Aquele centurião, que na hora que Jesus morre, ele fala, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Lembra? E o terceiro centurião, que é Cornélio. Cornélio, quando Pedro entra na casa dele, e que Pedro começa a conversar, o Espírito Santo chega sobre ele, sobre família, então ele é o primeiro pagão que entra para a igreja, é Cornélio. Então são os 3 centuriões que a Bíblia mostra para a gente um modelo, né, assim, um pessoal de fé, por onde eles passam. Fiquem imaginando aqui, o que foi para esse centurião ter que ir atrás de Jesus, né? Eles eram um povo romano, eles irem atrás de um povo, de um homem, a quem eles dominavam, um judeu, e pedir a ele um favor pelo seu servo. Vocês imaginam quanta coisa ele teve, quanta barreira ele teve que passar, quanta coisa ele teve que viver para poder ir atrás de alguém e falar, me ajuda. Né? Então, mas ele foi atrás de Jesus. Né? Na verdade, ele não foi sozinho, ele não teve coragem de ir, mas ele mandou alguém. Então a gente percebe que esse homem é uma pessoa humilde. Apesar de ele ter um cargo importante, ele nunca se colocou acima. Ele ficou no nível do servo dele. Se colocou na igualdade. Então não era alguém que, apesar do cargo que ele tinha, que era um cargo de distinção, ele não mandou. Ele ficou ao lado de. Ele se preocupou com esse homem e se colocou de igual. Às vezes a gente acha que ser humilde é igual a ser humilhado. Ou que ser humilde é ser muito simples. Não é isso. Humildade é verdade da sua vida. É ser verdadeiro, é ser transparente, é ser aquilo que é. Reconhecer os dons que Deus te deu. Reconhecer todos os talentos que você tem, toda a capacidade que você tem. Mas também entender que você tem limite, que você tem fragilidade, que você também tem medo. Mas que somando tudo isso, você está disposto a crescer. Isso é verdade. Isso é o que a gente chama de humildade. Porque às vezes a gente confunde demais isso. A humildade ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela te mostra exatamente quem você é. Então você tira ilusão daquilo que você pensa que você é. A gente fica pensando que a gente é muito bacana. Não é nada. É entender aquilo que a gente é nada. Humildade, humus, vem de terra. De que eu sou feito? Mas é nessa terra de que eu sou feito que Deus pode plantar a semente dele, germinar, crescer, dar flor, dar fruto, fazer o que ele quiser. Mas eu preciso estar aberto a entender aquilo que sou, de verdade. É uma virtude difícil que a gente precisa cultivar. Não é fácil a humildade. Eu não preciso atrofiar os dons que Deus me deu, ou ter medo de assumir aquilo que eu sou, diante das pessoas e diante de Deus, mas reconhecer que tudo provém de Deus. Reconhecer que eu sou dependente dEle, e reconhecer que eu preciso de vocês, e preciso de Deus. Isso é humildade. Porque a humildade é o contrário da soberba, da onipotência, de achar que você é bacana demais, achar que a gente é Deus, concorre com Deus, tira Deus do lugar, assenta no lugar dele. A humildade te coloca no lugar que você é. Mas reconhecer essa somatória que nós somos, humanos. Santa Teresa diz que humildade é a verdade. Santo Agostinho fala que humildade é amor, que aonde está a humildade está o amor. O que Jesus quer? Que a gente seja humilde, mas com capacidade de amar. Ter essa coragem de ir atrás e falar, eu preciso de você. Eu não dou conta de tudo que Deus me deu. Deus me deu alguns dons, mas Ele não deu tudo. Ele dividiu. Deus Pai fala isso para Catarina de Siena. Ele fala, Catarina, eu poderia dar todos os dons para todos vocês. Para cada um, podia dar tudo. Para cada um de vocês. Para mim não é difícil. Ele é Deus, Ele é Pai. Eu poderia dar para cada um tudo. Mas eu resolvi dividir. Para vocês aprenderem a depender uns dos outros. Sabedoria de Pai. Porque assim vocês aprendem a conviver. Um sabe bordar, o outro sabe costurar. O outro sabe desenhar, o outro sabe construir. Assim ele foi dividindo. Para cada um ele deu um pedacinho, para que a gente pudesse andar juntos. Mas esse homem aqui, ele faz Jesus ficar muito admirado com a fé desse homem. Uma fé que sabia que Jesus poderia fazer as coisas. Ele sabia disso. E é tão lindo a comparação que ele faz. Primeiro que ele não acha que ele é digno de chegar perto de Jesus, porque ele era pagão.
Como é que ele podia chegar perto desse homem que ele ouviu falar tanto? Sabia que Jesus fazia tantas coisas. Mas ele acreditou no poder dele. E é linda a comparação que ele faz, que ele fala com Jesus, que ele manda dizer a Jesus. Ele fala, eu também tenho um cargo, e tem um monte de gente que me obedece. Se eu falar, vai aqui, ele fala, faz isso, ele faz, vem cá, ele vem. Mas é porque atrás de mim tem um governador, atrás de mim tem um imperador. Mas é porque, na verdade, ele sabia que atrás de Jesus tinha alguém a quem Jesus obedecia. Isso está de acordo com o Evangelho de São João. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz assim, no versículo 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus escutou isso, ele falou, um pagão entendeu o que eu estou tentando mostrar e ninguém viu. Nem os que estão mais íntimos a mim perceberam que tudo que eu faço é por obediência ao meu Pai. Que o meu Pai está comigo, por isso eu consigo realizar todas as obras. E aquele homem pagão percebeu. Por isso que causou tanta admiração a Jesus. E Jesus falou, nunca encontrei uma fé igual a essa. Esse percebeu e é pagão. Ele entendeu o que eu estou tentando mostrar e que ninguém viu. E esse homem foi de uma fé tamanha que esse servo a quem ele tinha uma estima, ele foi, pediu por ele, intercedeu por ele, entregou nas mãos de Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus não poderia fazer nada diferente do que fosse o bem. E a nossa fé tem que ser ousada nesse nível. E a gente precisa parar e pensar, hoje, como é que está a nossa caminhada de fé? Como é que nós temos caminhado? Ou se nós até agora, que já estamos no final de maio, como é que você caminhou na sua fé? Será que você, quando já está em oração, você tem uma confiança assim absoluta em Deus, que você já entrega e fala, tchau, pode resolver do jeito que o Senhor quiser? É difícil, porque tem momentos que são delicadíssimos a gente fazer isso. Exige já uma relação de uma confiança nele, de uma intimidade que você fala, ele não vai fazer diferente. E esses dias nós estamos com alguns casos difíceis, e um dos bebês lá no CTI, vocês imaginam, 1 mês, 2 cirurgias cardíacas, já abriu o peito, de ir para extracorpóreo, 3 quilinhos, não é mole não. E aí, depois dessa segunda cirurgia, e o bebê, cada dia uma surpresa, uma arritmia de nos colocar louco, a frequência do coraçãozinho dele é de 50, 250, na nossa frente, sim, de uma vez. Pôs a gente para correr bem, esse menino. E esse bebê, essa mãe é ministra da Eucaristia, e ela muito angustiada, eu falava com ela, vou te dar um segredo. Chegar aqui, ele fica olhando para esse remédio ligado nele, não. Olha, não deixa essas coisas por nós. Você tem uma arma, minha filha, e a arma chama-se terço. Entra e reza. Olha para o menino, segura na mão dele. Jesus falou que se 2 estão reunidos, ele está junto. Reza. Reza terço, fala mais nada. Só reze. E aí no dia que eu falei com ela, vai lá fora rezar, porque nós vamos tirar seu filho do respirador. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Ele não tem nem peso. Ele está muito magrinho, muito miudinho, mas ele precisa dar conta de respirar. Vai rezar, porque nós vamos fazer a nossa parte aqui. E aí ela falou comigo, aí nós colocamos um aparelhinho no CPAP, para ele ter força, não esquecer que tinha que respirar, para poder caminhar. E aí ela falou comigo assim, doutora Filó, foi a primeira vez que eu entendi o que é entregar. Eu mergulhei na misericórdia, como a senhora falou, e fui dormir. Falei, Senhor, está entregue eu e o menino. E dormi. Eu cheguei aqui hoje, falei, eu sei, com o coração na boca, com medo de eu falar, voltou para o tubo? Pois eu estou te dizendo, nós estamos preparando seu menino, e amanhã, eu acredito, darei alta. Falei, você mergulhou, não é, na misericórdia? E falou, faça. E é assim, tem hora que a nossa fé tem que ser ousada. Tem um poeta que se chama Charles Peguy, e ele escreveu uma poesia tão bonitinha, linda, que ele disse que um homem tinha 3 filhos, e que esse homem estava cansado, que os meninos estavam adoecendo demais. E que ele já foi ficando desorientado. Então ele pegou os 3 meninos, chegou diante da Virgem Maria, pôs tudo no colo dela e falou, só toma conta quando dou conta, só cria. Eu não vou cuidar mais não. E foi embora, largou os meninos. E é claro que isso é um poema, né? E que ele diz, vocês duvidam que depois, a partir disso, tudo deu certo? Porque quem cuidou foi ela. Será que a gente tem essa ousadia? Que quando eu rezo, que a minha fé não é só estar aqui de joelho, não é só falar, mas é ter uma vida de atitude, e que perceber que quando as coisas chegam na minha vida, eu não me perturbo e falo, eu tenho um pai,
Eu tenho uma mãe, eu tenho alguém que olha por mim. Eu creio que Ele só pode o bem na minha vida porque Ele me ama. Será que a nossa fé tem esse caráter de ousadia? Como diz Jesus outro dia no Evangelho, com tudo que vocês pedirem, já começa a agradecer, então recebereis. Será que temos esse nível de confiança no Pai, que quando você ajoelha para rezar, Ele te escuta, que a Trindade inteira olha para você e que você pode falar, Senhor, a coisa não está boa, e fala, mas eu te agradeço porque eu já sei que o Senhor vai tomar conta disso. Esperar Deus fazer. Será que temos caminhado dessa forma? Temos tido essa ousadia na nossa fé? Nós cristãos precisamos parar de ter medo. Ter medo de confessar que cremos, parar de ter vergonha da nossa fé, assumir com coragem que cremos, não ter medo das pessoas debocharem, não ter medo de nada disso e dizer com toda clareza, com o peito elevado e dizer, eu creio sim em Deus e sei que Ele tem poder para mudar qualquer coisa e Ele vai mudar. Ou você ainda fala assim, não, quem sabe, pode ser que Ele mude, que a gente confia mais ou menos. Você tem coragem de dizer, Jesus vai mudar? Ele vai transformar? Ele transforma a sua vida? É isso, a humildade é essa, se esvazia. Porque se a gente não esvaziar de nós, como é que Deus se enche dele e nós não enche? Chegar diante de Deus e falar, Jesus, eu sou exatamente isso. O Senhor me deu esse e esse dom, mas eu sou miserável, eu tenho isso, isso, isso. Me ajuda, me transforma. Faz o Espírito Santo andar em mim, Senhor, e transforma a minha vida, para que eu seja pura transparência do Espírito. Eu quero caminhar, Senhor, eu não quero ficar mais ou menos. Eu preciso caminhar nas verdades que a igreja me dá. Na fé, a gente vive da fé dos apóstolos. São Paulo foi ao céu, em corpo, enquanto estava vivo. Vocês acreditam que o céu é de verdade? Pois ele é de verdade. Quando eu falo com vocês, não tenham medo de nada, nem da morte, porque o céu é real. Não tenham medo, é verdade. São Paulo voltou tão extasiado que ele falou, não consigo falar, porque eu vi. Adiantou bem, se fosse uma mulher que tivesse ido, já tinha contado tudo. Mas mandou um homem e isso não consegue falar nada. São Paulo não consegue explicar. Ele falou, eu só sei falar que os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu. Ninguém consegue imaginar o que Deus tem para aqueles que o amam. Se fosse mulher, tinha descrito em detalhe. Todos os últimos detalhes. Mas mandou um homem. Subiu com o homem, São Paulo voltou tão extasiado. Que por fim ele falava, eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero ir. Eu fico com vocês, mas eu tenho vontade de ir embora. De tanto que ele viu. Mas isso é real, gente. Isso não é história da carochinha, não. É verdade. A nossa fé é essa. Um Deus que nos criou para viver eternamente. Então, por isso, nós temos que estar sempre reavaliando. Falar, Jesus, me ajuda a cultivar em mim a virtude da fé. A virtude da humildade. Eu quero. Melhorar. Eu quero, Senhor, fazer uma caminhada espiritual. Eu quero o meu crescimento espiritual. Eu não estou satisfeito do jeito que eu estou. Me faça melhorar. É isso que nós temos que ter essa ousadia. De saber para onde caminhamos. Que nós vivemos aqui, não para cá. Pertencemos aqui, vivemos aqui. Mas não pertencemos aqui. Será que a gente já começou a viver dispondo das coisas no sentido de que a gente não acumula? Porque sabemos que se morrer de repente, as pessoas vão ter um trabalho mortal conosco. De tanta coisa. Jesus tinha só um manto. O povo ainda brigou com o manto, sorteado, dividido. Nossa Senhora não teve nem para que dar um manto. Nada, tinha nada. Nada. Será que é preciso a gente pensar nessas coisas? Para que a gente vá trabalhando, vai sendo mais leve para caminhar. Menos tanto apego, menos acúmulo. Mas doá-lo, que lindo, que é bom dar as coisas. Ajudar os irmãos, entender que somos irmãos. Caminhar de verdade. É preciso ter essa coragem, essa ousadia. E aí eu fiquei pensando muito na questão da humildade da fé. Então por isso que hoje, nós estamos encerrando o mês de maio. E hoje a igreja celebra a visitação de Maria a Santa Isabel. Então eu trouxe para vocês essa imagem, que eu não podia terminar esse mês sem falar da nossa mãe. Não podia. E eu encontrei essa imagem, põe para mim, por gentileza. Não sei se vocês conhecem, chama-se Mãe da Providência, da Divina Providência. E quando o pintor terminou essa imagem, falaram com ele assim, acho que você errou, porque você colocou a auréola só nela e não colocou no menino Jesus. E ele falou assim, mas é porque quando eu fui inspirado para fazer essa imagem, eu não olhei para esse menino e vi esse menino como menino Jesus. Mas esse menino é cada um de nós. Seus filhos,
no colo de mamãe, que olha para nós. Então esse é o olhar de uma mãe que nos acompanha. Da mesma forma como Maria foi apressadamente a Isabel, porque sabia que Isabel precisava de ajuda, cada vez que vocês gritarem, mãe, ela vai correr para vocês. Essa experiência é uma coisa que eu gostaria que vocês experimentassem. Uma mãe que sabe exatamente aonde ela nos quer. Maria sabe que existe o céu porque ela está lá. Mas diferente de qualquer um que já mudou de posto, ela não nos esqueceu. Ela não pode esquecer nenhum filho dela. E Maria só vai ter descanso o dia que levar todos nós para o céu. Ela sabe exatamente aonde nós estamos no caminho. E ela tem, né, uma preocupação que a gente esteja no caminho. Não existiu ninguém que andou em duas esteiras, humildade e fé. Não existe. Não existe uma mulher que teve uma fé como ela teve. Foi pedido a Maria, muito mais que pediu a Abraão. Ela teve que dizer sim na hora que o anjo falou com ela que ela ia ser mãe do Filho de Deus. Ela teve que dizer sim quando ela criava aquele menino. Vocês imaginam, olha, o seu filho vai salvar o mundo. É o Filho de Deus. E aquele neném foi gestado 9 meses, aquele menino nasceu e não tinha um lugar para elas ficarem. Aquela escutou tanta profecia em cima desse menino. E aquele menino teve que ser amamentado por ela. Esse menino teve que aprender a andar, a falar, a comer, tudo que uma criança faz. Ela ensinou tudo para ele, inclusive a rezar. Ela ensinou, vocês já pensaram que ela fez tudo isso? Ela fez tudo isso. Aquele tempo longo de Nazaré, 30 anos, ela olhava para ele e falava assim, será que vai ser quando? Não acontecia nada diferente. E ela olhava para aquele menino e falava assim todo dia, São José morreu. Eles viveram do trabalho de Jesus até 30 anos. E foi essa mulher calada, ali falando sim todo dia, até o Calvário. E ver esse menino ser judiado. E ver ele ser morto. E não blasfemou. Ela teve que dizer sim, porque Abraão, o filho dele, não morreu. De Maria morreu. E ela teve que dizer sim. E ela teve que sustentar os apóstolos. E ela teve que estar diante da igreja e estar conosco nessa luta. Acho que o dia que a gente chegar no céu, nós vamos ver o tanto trabalho nós demos para Nossa Senhora. Que é mãe. É mãe. E a mãe olha para o filho, mesmo que você chegue em casa de costa, minha mãe está aí, ela sabe disso. E você fala assim, ela fala tudo bem, você fala tudo. Ela fala mentira, o que aconteceu? Mãe. Deus tem um mistério com as mães, não é? Deus conta para o coração das mães o que está acontecendo com os filhos. E até hoje eu nunca vi uma mãe errar. Sempre que uma me liga e fala, filho, tem uma coisa errada com meu filho, eu falo, vem cá. Porque tem, ela conhece a Geru, ela sabe. Ainda não viu a mãe errar. E eu digo para os residentes, escutem as mães primeiro, depois vocês põem a mão no menino. Escuta primeiro a mãe, porque eu nunca vi uma mãe errar. E Maria é assim. Mas da mesma forma como ela está ali segurando a nossa mão, nós temos que olhar para ela e pedir a ela, segura, não me solta a minha mão, não. Peça a ela. Me ensina essa fé que a senhora teve, que ninguém teve. Me ensina a não reclamar. Me ensina a aceitar todas as coisas, meditar a palavra de Deus no meu coração e ter coragem de caminhar na certeza que eu tenho um pai que me olha. Pedir a ela, Senhora, me ensina a ser humilde. Me ensina a caminhar. Me ensina a saber que a senhora também não é uma ideia, mas é uma pessoa que viveu de carne e osso, que viveu aqui. E que o que aconteceu com a senhora, que já está de carne e osso no céu, é o que Deus quer fazer conosco. A imagem de Maria para nós é para olhar e falar, olha o que Deus fará com cada um de nós, gente. Estaremos lá em carne e osso. Não é brincadeira o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós, se permitirmos. Mas ela pode nos dar o caminho. Ela é mãe. Ela viveu, Maria não foi poupada de nada. Ela viveu qualquer sofrimento que vocês imaginarem. E ela não sabia das coisas que iam acontecer, as coisas foram acontecendo e ela foi acreditando. É tão lindo quando diz que Deus reuniu todas as águas e deu um nome, chamou de mar. Reuniu todas as graças e deu um nome, Maria. Ela é mãe. E ela é mãe de todos. Então, quando tem essas histórias aqui do pagão, é porque Deus veio para todos. Jesus é de todos. Como Maria olha todos os filhos. Então, tem pessoas, assim como o centurião não se sentiu digno de ir até Jesus. Entre nós, existem pessoas que não vêm à igreja no horário da missa, não participam da Eucaristia, porque não se sente digno.
que não se sente dos nossos. Então, se por acaso você entrar um dia na igreja e ver alguém aos pés de Nossa Senhora, vem na igreja no horário que não tem ninguém, reze por ele. E faça aquilo que aqueles judeus fizeram diante de Jesus, falaram com Jesus: atende a esse centurião, porque ele construiu a sinagoga para nós, ele é digno, Senhor, que o Senhor o atenda. Reze por essa pessoa e fala: Senhor, atenda, ela é digna de que o Senhor o atenda. Interceda, interceda, somos todos irmãos, temos uma única mãe, que cuida de nós, cuida. E hoje eu queria falar com vocês uma experiência interessante. Às vezes a gente tem coisas na vida que a gente está pedindo a Deus, pedindo, e nada, né? As demoras de Deus, não é assim? Vou ensinar para vocês um caminho curto. Maria. É ela. Quem de nós não lembra, porque lá em casa nós fizemos isso muito, a gente falava com a mãe assim: pede o pai para mim. Pede o pai era bravo. A gente queria ir num baile, numa festa, num lugar, pede o pai para mim. Porque a mãe tem um jeito de pedir diferente. E Maria tem um jeito diferente. Ela tem um jeito diferente. Porque ela é a filha predileta. Deus fez ela muito abaixo, muito pouquinho abaixo dele, mas muito pouquinho. Peça a ela. Hoje vocês vão fazer isso. Vocês vão pedir uma coisa que vocês estão pedindo ao pai há um tempão. Vocês vão chamar ela aqui hoje, falar com ela: eu sou esse menino no seu colo. Eu sou aquele que está sendo acariciado, acalentado. A senhora hoje é que está colocando um bálsamo em mim, me dando colo e falando: não tenha medo, eu sou sua mãe. Eu estou aqui, te dou carinho, te dou colo, te sustento e te digo: não tenha medo. Hoje você vai falar no ouvido dela, fala: pede o pai para mim. E vocês verão o que vai acontecer. Pede o pai para mim. Não tem nada que não peça que ela não socorra. Ela é mãe. Nunca se ouviu dizer, conhece essa oração? Que alguém que pediu socorro a ela foi desapontado? Maria só vai porque Maria só pede ao pai aquilo que é a vontade do pai. Então ela vai pegar o seu pedido, ela vai dar uma melhorada nele, dá uma embalada, mistura, ajeita umas coisas, apresenta para ele, e vai falar: claro, querida. Ela fala: mas por que eu não falo, não me deu antes? Porque você não fez do jeito que ele pediu. Pede a ele. Pede a ela, experimenta isso. Experimenta estar sob esse olhar. E caminhe na certeza que ela te olha. E peça a ela: não me deixe andar sem olhar para a senhora. Segura na minha mão e me conduza. Me leva no caminho que a senhora andou. A senhora sofreu tanto, deu conta. Me ajuda a dar conta dos problemas da minha vida. Das dificuldades, Maria. Que eu não tenha no meu coração dúvidas. Que eu não tenha dúvida do amor de Deus. Que eu não tenha dúvida que as coisas vão dar certo. Que Deus cuida dos filhos dele. E que mesmo que demore, mesmo que você esteja vivendo uma injustiça, uma situação difícil, que Deus está conosco. E que Ele não nos abandona. E que Ele não desampara os filhos dele. E Ele não desampara aqueles que contam com Ele. Eu podia ficar assim noite e dia contando para vocês todos os casos. Porque eu vejo o que Deus faz. Ajoelha e fala. Eu recebi um WhatsApp, né, porque todo mundo mexe comigo, porque eu ando de salto o dia inteiro, e mandaram assim para mim: uma mulher de salto é poderosa, mas uma mulher de joelhos é invencível. E eu digo para vocês: uma mulher de joelhos é invencível. Quem dera a gente pudesse realmente sentir o amor dessa mãe por nós. Existe um exorcista oficial no Vaticano que se chama Gabriele Amorti. Se alguém um dia ver as coisas dele, eu tenho alguns livros dele. Está velhinho, cabeça branquinha. E tem alguns exorcismos que foram autorizados pelo Vaticano a ser publicados. E os demônios dizem: quem dera pudesse sentir uma gota do amor dela. Que se ela pudesse chorar no céu pelos filhos, a terra estaria inundada. De tamanha preocupação que ela tem com cada um dos filhos dela. O quanto ela ama cada um dos filhos dela. E ela não vai ter sossego enquanto não nos colocar lá. Ela não dorme tomando conta de nós. É uma coisa maravilhosa saber que temos uma mãe que nos ama assim. Assim. Desinteressadamente. Porque o dia que a gente aprender a humildade, essa fé, também vamos viver o amor desinteressado. Eu vou fazer uma coisa por você e te amar. Eu não quero recompensa, é o que Maria quer. Você acha que Maria quer o quê? O que uma mãe quer para o filho? Que ele seja feliz. Vocês têm alguma dúvida disso? Nenhum. Nenhuma mãe quer outra coisa a não ser a felicidade do filho. O que ela quer de nós?
Quando vocês se entregarem a Maria, vocês vão ver que ela só faz uma coisa. Ela te conduz para um único lugar, diretamente para o coração de Jesus. É a única coisa que ela faz. Maria não quer nada para ela, nada. Nada. Mas nós somos filhos dela. Ela nos foi entregue como mãe no Calvário. Na hora da morte de Jesus, Jesus nos entregou para ela. E ela tem que nos gerar, porque ela já gerou o filho, ela já gerou a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ela tem cuidado da geração de cada um de nós, está escrito em Apocalipse capítulo 12. Maria continua nos gerando, ela está nos formando para fazer parte desse corpo, gente. Ela tem cuidado de nós. Vamos facilitar um tiquinho para ela, né? Vamos dar menos trabalho para a mãe, porque tem gente demais para ela trabalhar. Tem aqueles que não creem. Precisamos trabalhar. Precisamos pedir a Nossa Senhora, me ajuda, mãe. Me ajuda na verdade, esse amor que a senhora tem por nós, por mim, por cada um, se sinta amada por ela, que a senhora, que eu possa retribuir. Mas experimente, se você nunca fez isso que eu estou te pedindo hoje, te sugerindo hoje, eu sugiro que você faça. Peça a ela. Pede ao Pai por mim. E vocês verão o que Nossa Senhora vai fazer. Que hoje, cada um de vocês, né, cada um, possa pedir a ela essa graça da fé, da humildade. Pedir a ela que nos coloque no colo. Tem coisa boa igual colo de mãe? Não. Pede a ela um colo, hoje. Só ela sabe o que seu coração... Você está muito alegre? Conta para ela, a gente divide com a mãe. Está muito triste? Conta também. O que te preocupa, conta também. Você está com um filho que você está preocupado? Fala com ela. Seja o que for. Conversa assim, ali pertinho, olha. Um olhando para o outro. Conversa. Fala com ela aquilo que hoje você precisa de uma solução. Fala, a senhora é minha mãe. Hoje eu estou nos seus braços. E a senhora só tem um lugar para me conduzir. Para Deus, para o meu Pai, para Jesus. Me leve até Ele. Me dá o caminho. Me mostra as coisas. E principalmente que ela possa hoje fazer com que cada um que está aqui nessa igreja hoje saia daqui com o coração leve. Saia daqui igual um menino. Menino que entregou uma tarefa para a mãe fazer. E não tem dúvida que a mãe vai fazer. Então que a gente possa encerrar esse mês, esse final, agradecendo a Nossa Senhora pelo amor dela. Sabendo que pedir a ela que ela volva para nós o seu olho. Seu olhar, Senhor, olhe para nós aqui agora. A gente pede, quando a gente reza a Ave Maria, a gente pede a Nossa Senhora. Os dois momentos mais importantes da nossa vida, a gente fala com ela na Ave Maria. A gente fala, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora é o momento que a gente tem para ser feliz. É esse que nós estamos sentados nessa igreja. Esse é o momento que você tem, porque a gente não sabe do próximo. E na hora da nossa morte, rogue por mim, que na hora da nossa morte, a senhora venha me pegar pela mão e falar, sou eu a sua mãe. Deixa eu te mostrar onde é que eu vou te levar. Ao paraíso que vocês estavam duvidando que ele existia, vem ver que lugar lindo. Então, rezem mais. E eu queria pedir e vou insistir com vocês. Ela é mãe. Da mesma forma, eu vou repetir para vocês que eu pedi a Jesus a Eucaristia, eu pedi a ela a graça de rezar o terço. E ela deu. Peçam. Peçam e rezem. Rezem mais o terço, rezem em família, rezem o terço e vocês verão o que acontecerá na casa de vocês. Ela fala que coloca o manto na família. E vocês verão. Vocês poderão testemunhar quantas e quantas graças. Rezem, peçam. E peçam a ela também a graça da confissão. Vou insistir com vocês. Peçam a ela, me dê a graça, Senhora, de não confessar uma vez por ano, mas de confessar pelo menos uma vez por mês. Peçam. Eu tenho certeza que ela é como mãe, ela vai cuidar de cada coisa. Ela sabe onde é que nós vamos encontrar todas essas coisas. Ela dará. Nós precisamos da graça de Deus, que até para rezar, nós precisamos da graça de Deus. Vamos agradecer ao Pai que nos deu Maria. Agradecer ao Pai que nos deu Jesus. O maior penhor que o Pai poderia ter nos dado foi Jesus. O maior presente que nós ganhamos na vida chama-se Jesus. Ele é o maior presente. E Ele nos deu tantos outros presentes. Nos deu o Espírito Santo, nos deu Maria. É presente demais que nós temos. E às vezes a gente não sabe desfrutar de tanta coisa que Deus nos concede. Que a gente possa aproveitar essa noite. Falar, Senhora, como a Senhora visitou Isabel, me visite agora.
drift away.